muito bem-vindos ao curso de Boas Práticas em Coleta de Sangue e em Microscopia. É importante destacar, pessoal, que aqui na FAIP nós seguimos todas as medidas de biossegurança. Então, nós temos totens espalhados, colocados nas entradas aqui do auditório, dos laboratórios, de todas as nossas salas de aula, dos banheiros, contendo álcool em gel. Usamos a máscara, eu só baixei a minha um minutinho para poder o som sair um pouquinho melhor. E tomamos todos os cuidados com o distanciamento em relação à transmissão, né, dessa gripe aí que está assolando o nosso país, ok? E eu gostaria agora, então, de convidar a todos os presentes e a mesa diretora para que a gente, em pé, cantemos, então, o hino nacional brasileiro. A gente destaca, por recomendação da Presidência da República, que, ao final, não é necessário aplaudir o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria maravilhosa, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria maravilhosa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o teus templos estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme nem te amor a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Bom, dando então continuidade, destacando a presença da professora Tatiana Chimizo e do professor Matheus Chimizo, que são representantes aqui da direção e da mantenedora, e da professora Priscila Oliveira,
que é quem eu apresento agora, um pedacinho da experiência dela, que é responsável, então, pela parte deste curso de boas práticas em coleta de sangue. Bom, a professora Priscila Bianca Oliveira é professora da FAIP, trabalha também no Hospital das Clínicas de Marília há 10 anos, atuando no laboratório de farmacologia e terapia experimental. Possui ampla experiência em laboratório de análises clínicas e em agência transfusional. Inclusive, trabalhou no Hemocentro e na Santa Casa de Misericórdia de Marília. É especialista em hematologia e bioquímica, mestre em saúde e envelhecimento e doutoranda em farmacologia. A segunda professora dessa noite sou eu. Eu sou a professora Paula Bertassini. Sou formada, sou bióloga, né, como eu disse a vocês. Tenho experiência na área de microbiologia, fisiopatologia e estou no ensino superior já há 20 anos. Tenho mestrado também, doutorado e integro o grupo, né, que faz aqui na FAIP os cursos da área da saúde, destacando, então, a nossa participação e empenho no curso de biomedicina. A gente está sempre à disposição de vocês. Tudo bem? Engraçado falar da gente, né? Faz parte. Bom, pessoal, então agora, efetivamente, a gente convida a professora Priscila a iniciar os trabalhos com a primeira parte aqui, e nós vamos dividir vocês, né? Eu pediria que os nossos alunos, que já conhecem os nossos laboratórios, permanecessem aqui na parte teórica, apenas os monitores venham comigo, e nós vamos, então, pegar um pessoal, metade de vocês, e levá-los para a parte da microscopia. Depois, daqui uns 40 minutos, nós inverteremos essa turma e destacamos, né, que os nossos alunos permaneçam aqui no auditório para a gente manter uma distância segura nos laboratórios. A gente agradece, um ótimo minicurso e nos vemos já já lá no laboratório. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Agora a gente vai começar de verdade. Prazer, eu sou a professora Priscila. Algumas carinhas são conhecidas, já são meus alunos aqui na faculdade, e eu espero do fundo do coração que vocês se interessem, que vocês se estimulem com esse mini curso que nós faremos hoje, que vocês tenham vontade de fazer biomedicina. Ou enfermagem, porque a coleta, né, ela não faz parte só do profissional biomédico, né? O pessoal da enfermagem utiliza bastante também, então eu acho que vai ser pertinente para várias áreas, né? Então, vamos lá. Então, o nosso curso, Boas Práticas em Coleta Sanguínea. E eu quero iniciar o nosso curso falando que a fase pré-analítica, ela é tão importante quanto a fase analítica e a fase pós-analítica, tá? No decorrer do nosso encontro de hoje, eu vou explicar para vocês quais são as diferenças dessas fases, tá? A fase analítica, ela começa quando o pedido do médico, né, vai até a recepção, o paciente chega até a recepção, por exemplo, de um laboratório, tá? E esses exames, esse pedido do médico, toda essa solicitação tem que ser cadastrada, né? Então, essa fase pré-analítica, ela já pode começar a dar errado ali, tanto no cadastro do nome do paciente, né? Os dados, né? Os dados pessoais, data de nascimento, né? Porque sabemos que tem nomes, né, que são iguais, são os homônimos, né? Então, pode haver um problema ali, e também no cadastro dos exames também, né? Então, já começa aí problemas, né, que podem ocorrer e que vão interferir lá no final, tá? No nosso resultado e nesse encaminhamento do resultado, que seria a fase pós-analítica. Então, a fase pré-analítica começa lá no cadastro
e vai até a fase pré-análise. Então, a coleta é uma fase pré-análise também, tá? Bom, então depois nós temos a fase analítica, de fato, né? Que é onde o biomédico atua com mais vigor, vamos falar assim, né? Biomédicos fazem coleta também. Trabalhei por muito tempo com coleta, porém, o biomédico ele trabalha mais na parte analítica mesmo, tá? E depois tem a fase pós-analítica, que é a fase de interpretação desses resultados, né? Transcrição desses resultados em um laudo, né? E depois o encaminhamento para um médico, tá? Então, como eu falei, os erros eles podem surgir desde lá da recepção e orientação, porque cada exame nós sabemos que tem um tipo de orientação diferente, tá? Um jejum diferente, né? E cada laboratório ele tem a sua conduta escolhida. Por exemplo, um valor de referência de um laboratório pode ser diferente de um valor de referência de um outro laboratório que é em outra região, por exemplo, que tenha mais pessoas idosas ou mais pessoas jovens, por exemplo. Então, nem sempre os valores de referência são iguais de laboratório para laboratório. Portanto, também as recomendações com relação a jejum, orientações com relação a repouso antes de um exame, tudo isso vai depender de laboratório para laboratório. E isso também pode ser um erro, tá? Pode haver erros, né, na hora de orientar a pessoa que vai passar pela coleta de sangue, tá? Lembrando que hoje eu estou focando na coleta de sangue, né? Mas a gente vai no laboratório a gente trabalha com coletas de vários fluidos, mas o nosso foco hoje vai ser a coleta de sangue, tá? E sangue venoso. Bom, então a gente pode ter erro na recepção, na coleta, no transporte, no recebimento, quando essas amostras elas vêm já de um posto de coleta, quando não somos nós que realizamos a coleta, né? Na triagem desse material, todo mundo sabe o que é triagem aqui? Alguém não sabe? Eu queria que vocês interagissem hoje comigo, não tenham vergonha de perguntar, tá? A triagem é quando o material, por exemplo, chega vários tubos de sangue de um mesmo paciente. Vocês vão ver hoje que tem cores específicas, né, de tampa de tubo, dependendo do tipo de anticoagulante que eu tenho ali dentro, ou se eu não tenho nenhum anticoagulante dentro desse tubo. Então, por exemplo, um tubo onde eu não tenho anticoagulante, que a gente chama um tubo de soro, ele tem a tampinha vermelha. Um tubo para hemograma, ele tem um anticoagulante que chama EDTA, ele tem a tampinha roxa, e assim por diante. A gente vai ver isso no decorrer também do nosso encontro de hoje. Então, quando essas amostras chegam ao laboratório, eu tenho que separá-las para os setores responsáveis por aquela análise. Então, por exemplo, se eu quero fazer um hemograma, essa amostra, que eu falei que tem EDTA, da tampinha roxa, ela tem que ir para o setor de hematologia. Por exemplo, se eu vou fazer um teste de glicemia, ou ver parâmetros de perfil renal, por exemplo, que é feito na bioquímica, geralmente nós utilizamos amostras sem anticoagulante. Aí seria esse tubo da tampinha vermelha ou amarela. Ele não tem nenhum anticoagulante, a gente utiliza uma amostra que é denominada soro, tá? Soro, porque não tem anticoagulante nenhum. E após a centrifugação, esse material a gente chama de soro, tá? Bom, então, o erro na triagem pode acontecer como? Encaminhar uma amostra para um setor que não é o setor específico para aquela análise, tá? Ou também encaminhar uma amostra mal identificada para um setor. Enfim, a triagem ela vê tudo isso, tá? Bom, no processamento da amostra, óbvio que pode acontecer erros, né? Obviamente. E, bom, tanto isso seria na fase pré-analítica. E na pós-analítica também pode ocorrer erros, né? Erros na hora que eu vou fazer esse laudo, né? Que vai ser encaminhado para o médico, tá?
E também no encaminhamento, hoje em dia, muitos laboratórios, eles estão disponibilizando resultados de exames, não sei se vocês já viram isso, pela internet, né? Então, na hora que você vai lá fazer um cadastro, na recepção, você faz o cadastro, ela coloca todos os exames que você vai fazer, e ao final ela te dá uma senha, que você pode acessar, né, no laboratório, e você vê esses resultados. Eu, particularmente, eu não gosto muito disso, porque geralmente as pessoas, na ansiedade de saber um diagnóstico que tem, ela tenta interpretar aqueles resultados. Como eu disse, valores de referência são coisas muito que mudam muito de laboratório para laboratório. Então, não dá para você olhar e procurar no Google e achar que sabe interpretar o resultado, né? Se fosse assim, não estudaríamos por tantos anos, né, para nos tornarmos biomédicos e saber interpretar essas análises, né? A gente entraria no Google. Então, isso causa muitos transtornos, né? Mas, enfim, hoje em dia está acontecendo muito isso, principalmente por conta da pandemia. Também é um diferencial a pessoa poder pegar pela internet, não ter que ir ao laboratório para pegar esse resultado, né? Então, facilita, só que, por outro lado, eu acho um pouco perigoso, tá? Bom, então, ainda falando sobre as fases, né? Então, a gente tem a solicitação médica, o cadastramento no sistema, a etiquetagem do material, que é muito importante, tá? Não colocar apenas o nome, colocar RG, colocar data de nascimento, enfim. Confirmação do paciente, isso geralmente na hora da coleta. Então, não chegar no paciente e falar, você é fulano de tal, falar o nome. Não. Se for um leito, o paciente está internado e ele tiver em condições de falar, pergunte. Você tem o nome na mão, né, na ficha, no cadastro, pergunte, deixe que ele fale o nome dele, né, para você poder conflitar com o que você tem ali, para ver se está certo. E só isso seria o suficiente? Como eu disse, tem homônimos, né? Já aconteceu isso comigo no hospital, de ter paciente, eu levar uma bolsa de sangue para um paciente na UTI, ter 2 pacientes na UTI com o mesmo nome. 2 pessoas com o nome Neuza, com o mesmo sobrenome. O que ia diferenciar? Né? O restante. Nome de pai, nome de mãe, você pergunte. Enquanto tiver dúvida, pergunte. Pode perguntar data de nascimento, RG, o que for, sabe? Mas a gente tem que saber confirmar que aquele paciente é de fato aquele paciente, tá? Horário da coleta. O horário da coleta é importante, porque a gente tem um ciclo biológico, né? O ciclo circadiano, né? E dependendo do horário, a gente tem alguns hormônios no nosso organismo que eles são alterados, né? Por exemplo, o cortisol, ele se altera, né? Ele tem um nível de manhã, um nível no final do dia, tá? Se eu estiver estressado, também vai influenciar. Mas falando em horário, tem que ter o horário certo. Se o médico pedir uma glicemia jejum, qual que é o melhor horário, gente? De manhã. Porque geralmente quando o médico pede uma glicemia jejum, com certeza ele pediu um pós-prandial também, que é após o almoço, né? Então, se a pessoa chegar lá perto do almoço para coletar o jejum, já desregula tudo, deixa tudo complicado. Então, tem que saber orientar nesse sentido, tá? Bom, a sala de coleta é muito importante também. Está todo mundo me ouvindo bem? Tem que ter uma infraestrutura adequada, né? Tem que ser um ambiente agradável. Tem pessoas que ficam muito tensas na coleta, né? Não só crianças, né? Adultos também ficam muito tensos, né? Chega a retrair as veias, fica difícil para coletar o sangue, né? Então, o ambiente vai ajudar bastante, um ambiente iluminado, que vai te ajudar também na hora da visualização da veia que você vai escolher para fazer a coleta, né? Dispositivo de ventilação, aí com relação ali, está falando de pisos e paredes impermeáveis, entra na questão de biossegurança, né? De desinfecção desse local, de ser fácil para isso, né?
janelas com telas, portas, corredores. A cadeira tem que ter o apoio para o braço, porque também vai nos ajudar muito na coleta. E a postura, eu vou falar um pouco mais, um slide mais à frente, ela influencia muito nas coletas também, né? Armários fixos, móveis auxiliares. Por quê? Porque tudo tem que estar muito perto de mim na hora da coleta. Eu não posso largar o paciente com o braço garroteado, por exemplo, e ir procurar um material, o stopper, sabe? Aquele adesivinho que a gente coloca depois da coleta. Eu não posso. Peraí, eu vou procurar. Não, tem que estar tudo à mão, muito perto. Tá? A gente tem que ser organizado, muito organizado para fazer uma coleta, tá? Bom, uma coisa extremamente importante para nós, né, profissionais que fazemos coleta, é a anamnese. Porque na anamnese, às vezes, o que a secretária não pegou lá na recepção, na hora do cadastro, eu consigo pegar na hora da coleta, né? Antes de fazer a coleta, antes de garrotear o braço do paciente, eu faço uma anamnese. Então, eu pergunto acerca do jejum, né? Quanto tempo o senhor está sem se alimentar? Por quê, gente? Porque o jejum muito prolongado, ele também é um interferente. Tem gente que acha que, eu vou parar de comer, por exemplo, às 22 horas, e eu vou coletar o sangue amanhã, passando de 12 horas, e isso vai ser bom. Não é bom, gente. Passou de 12 horas não é bom, vai interferir também nos resultados, tá? Vai alterar também. Então, cada exame tem seu jejum específico. Tem exames que pede jejum de 8 horas, tem exames que pedem jejum de 6 horas. Então, vai depender da análise que será feita. Exercícios. Atividade física também altera vários exames. Vamos dar um exemplo. A pessoa vai fazer um teste de lactato, por exemplo. E ela correu. Com certeza vai dar alterado. É um exame que vai dar alterado. Então, o exercício físico. O que a gente recomenda? O paciente chegou, mas eu vim correndo, eu corri para pegar o ônibus, sei lá, qualquer situação que aconteceu, deixa o paciente em repouso, um tempinho, fala, olha, espera uns 15 minutinhos ali em repouso, daqui a pouco eu chamo o senhor novamente, né? Tranquilize o paciente, fala, olha, se não pode alterar seu exame, explique, e aí depois faça a coleta, tá? O uso de álcool. Vocês acham que álcool é um interferente? E o que vocês acham que pode alterar o álcool de exame, por exemplo? Alguém tem ideia aqui? O álcool, ele altera muito triglicerídeos, por exemplo, né? Se você for fazer uma dosagem de triglicerídeos, vai dar alterado, tá? Vai dar alterado. Tem outros exames também. Hoje o foco é a coleta, mas eu vou falando porque a informação eu acho interessante para vocês saberem alguns parâmetros, mesmo porque eu acho que todos aqui têm interesse em fazer ou biomedicina ou um curso na área da saúde, então eu acho bacana vocês saberem, tá? Bom, a gestação também altera, né, vários exames. Um exame muito alterado na gestação é a dosagem de ferro, por exemplo, né? Porque o ferro ele está sendo compartilhado, né, o ferro da mãe com o bebê. Então, ele vai dar baixo. Geralmente, a mulher ela fica anêmica e ela tem que fazer uma reposição de ferro em determinado período da gravidez. Então, vai dar alterado. Claro que a gestação a gente vai saber só de olhar, porque no início da gestação ainda não vai estar alterado o ferro, né? Então, isso é mais difícil de errar. Uso de medicamentos. Muito importante a gente perguntar sobre o uso de qualquer medicamento. Porque corticoide altera exames, né? Anticoagulante. Tem muito paciente que passou por cirurgia cardíaca e fazem exames periodicamente para ver a coagulação, né? E aí ele chega lá para coletar e ele está fazendo uso de um anticoagulante, tá? Que chama, por exemplo, vou dar um exemplo de um remédio, o Marevan, que é um anticoagulante. Ele está fazendo uso dessa medicação e aí você faz a coleta, tudo bonitinho e tal, mas ele não pressiona o local da punção
como deveria. Ele está fazendo uso de anticoagulante, ou seja, para parar o sangramento demora um pouco mais. E eu deixo, aí esse paciente vai sair da sala de coleta com o braço sangrando, vai ser um transtorno, vai haver reclamação, fora que pode acontecer algum problema com esse paciente. Então, assim, todo cuidado e a anamnese é tudo. Na hora que falou, eu faço uso de anticoagulante, você já vai tomar um cuidado triplicado com esse paciente, tá? Dieta, né? Vou fazer exame de colesterol, vou fazer triglicerídeos amanhã. Aí hoje à noite vou comer uma pizza de mussarela. Gente, a minha amostra vai ficar lipêmica. Ou eu vou comer uma costela. Amo. Só que não antes de fazer um exame, né? Deixa para comer um outro dia, porque vai ficar extremamente lipêmica e eu não vou conseguir fazer as dosagens que eu teria que fazer. Vai ter que fazer uma nova coleta. O paciente vai passar novamente por uma picada, outro transtorno, tá bom? Então, a anamnese é tudo. E é de nossa responsabilidade, tá? Bom, sobre a coleta, então. Então, o material que nós utilizamos na coleta, né? Então, nós utilizamos os tubos, obviamente, que eu falei para vocês, né? Utilizamos agulha comum, aquela agulha 25x7, eu acho que a maioria aqui já viu, né? E podemos usar também o butterfly ou o scalp, que é uma borboletinha, não sei se vocês já viram, é um dispositivo que às vezes facilita, porque você pode desconectar a seringa ali, quando você quer coletar um pouco a mais e conectar uma nova, né? E te facilita nesse sentido. Cuidado que eu tenho que ter com esse dispositivo. Não posso demorar muito, né? Eu coletei, eu puxei a primeira seringa, eu coloco ela lá na minha bandeja. E eu coloquei a outra seringa e comecei a puxar. Aquele lá já está ali, pode começar a coagular. Enfim, então tem que ter um certo cuidado com o tempo, né? E tem a coleta a vácuo, né? Esse dispositivo a vácuo, ele é muito bom, né? Porque eu furo o paciente uma vez só também, como no scalp também, e eu consigo trocar os tubos ali mesmo, né? Nesse dispositivo. Então, eu tiro, por exemplo, o tubo de soro, vou colocando outro. Então, assim, facilita para mim como profissional e facilita também para o paciente, porque ele não vai passar por várias coletas quando são vários exames a serem feitos, né? Então, eu preciso de um garrote, né? O meu está aqui. A gente precisa de um garrote e luva de procedimento, óbvio, né? Eu vou falar sobre os materiais, os EPIs que a gente vai ter que usar, lógico. Bom, enfim, álcool para fazer antisepsia, né? E o algodão para segurar e também o stopper, que eu falei que é aquele adesivinho que a gente utiliza depois da coleta para ajudar a parar o sangramento. Bom, de novo, né, sobre a sala, ó, aí seria uma sala adequada com a cadeira, né, com o local para a gente colocar o braço. Tem ali o pérfuro cortante para a gente colocar os pérfuros, que seria a agulha ou o scalp, enfim. Os tubos estão todos ali, tá vendo? Então, se eu precisar de alguma coisa, tá ali em cima. Ali tem que estar algodão, tem que estar todos os materiais que eu falei anteriormente, mas tudo organizado para eu não ter que procurar isso na hora da coleta. E quando é criança que eu vou coletar o sangue? Muito mais difícil, né? Então, esse ambiente, se ele for um ambiente lúdico, né? Um ambiente que tem desenhos, que tem alguma coisa que vai distrair, facilita bastante. Sabe, eu costumo falar, eu gosto de contar muito as minhas vivências assim, em laboratório. Eu já tomei muita pesada, eu já tomei mordida. Então, assim, criança é difícil. E não adianta você tentar segurar com força, a criança é pior, a criança fica mais nervosa. Eu acho que, assim, o que eu sempre oriento para os pais, não mentirem. Tem pai que fala, não, vai ser uma formiga que começa a contar uma história. Não, fala, olha,
vai precisar fazer um exame. Eu acho que a sinceridade é tudo com a criança. As crianças parece que não entendem, mas entendem bastante. Vai precisar, olha, é só uma picada, vai ser muito rápido, tá? Conversar bastante, tentar tranquilizar e tentar fazer a coleta, é isso. Mas é difícil, eu sei que é difícil. E é mais difícil ainda quando a criança é bem pequenininha, né? Eu lembro quando eu fazia coleta de criança assim, de 1 ano, 2, que eu não achava veia, não achava, sabe? Já tive que coletar em outros locais que não o braço. Então, coletei no pé, já coletei em vários lugares, porque não achava. É difícil. E quando não achava veia, aí o médico falava, não, cole arterial, que é mais profundo, sabe? Então, assim, a gente fica mexido com isso, né? Então, não é fácil, tá? Bom, os equipamentos, como eu falei, esses equipamentos são equipamentos obrigatórios, tanto para quem faz análise dentro do laboratório, mas para quem está fazendo a coleta também. A gente tem que prestar atenção nisso, e, inclusive, a gente tem que reclamar quando a gente vai a um laboratório e a pessoa que vai fazer a coleta, ela vem sem luva para fazer a coleta. Eu acho que deveríamos reclamar, porque não é correto, tá? Mas é porque eu não sinto a veia se eu coloco a luva. Não, dá para sentir sim, gente. E outra coisa importante, o profissional da saúde que trabalha com coleta, ele, obrigatoriamente, ele tem que saber anatomia, né? Anatomia desses vasos, né? Onde esses vasos estão, né? Então, de certa forma, você já tem um norte, né? Tem alguns laboratórios que facilitam muito com o venoscópio. Não sei se vocês conhecem. Alguém já viu um venoscópio aqui? Ele é muito bom, não é? Ajuda bastante. Já me salvou em algumas ocasiões. Então, tem alguns laboratórios que tem esse venoscópio, que ajuda quando você não consegue enxergar ele, você consegue visualizar, você coloca em cima do braço, é como se fosse uma fluorescência, você consegue ver as veias, então você vai furar no local correto. Mas se você sabe, voltando a dizer, anatomia, você já está bem norteado, né? Você sabe onde você vai furar, e o sentir vai ser uma coisa que vai te ajudar. Tá? Nada de furar a ponta da luva para ficar com a ponta do dedo. Depois que você fez a asepsia você já limpou o braço do paciente, você vai com o seu dedão lá para sentir. Gente, de jeito nenhum, tá? Isso é muito errado. Bom, então, os EPIs, então, jaleco. Gente, não é jaleco, aquele jaleco cavado, é jaleco de manga comprida. Esse jaleco que eu estou, por exemplo, ele não é um jaleco tão funcional para laboratório, porque o certo é ele ter punho, tá? Ter elástico, né? Quando a gente vai fazer coleta, é melhor. Não tem risco de enganchar no paciente em nada, tá? É esse jaleco que é o bom. Manga comprida com punho, tá? Máscara, né? Os EPIs que nós utilizamos normalmente. Sapato, de preferência sapato impermeável, tá? Mas fechado sempre. Óculos de proteção também é importante. Já vi alguns acidentes ruins, assim, de esguichar. Pessoas foram fazer coleta e, sem querer, furaram artéria, e a artéria jorrou, teve acidente. E é importante... Acho que eu voltei, gente. Eu estou voltando ao invés de... É importante. Esse acidente que eu estou falando, de jorrar sangue e do óculos ser tão importante, ali a gente tem um chuveiro, né? E aquele ali embaixo, deixa eu ver se eu consigo apertar aqui e mostrar. Aqui, você consegue lavar o olho, tá? Sabe aquele bebedouro que a gente aperta para beber água? Ele jorra assim, você consegue lavar o olho quando tem um acidente. Então, é importante ter os EPCs também, que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, ali eu coloquei só 2 exemplos, que equipamentos de proteção coletiva são vários. A gente, por exemplo, tem extintor, é um equipamento de proteção coletiva. Aquela placa sinalizando quando o chão está molhado é um equipamento de proteção coletiva, né? Mas para nós, no laboratório, um chuveiro é extremamente importante, se a gente recebe uma carga aí de algum fluido, e o lava-olho também, tá? Bom, aí sobre os dispositivos que eu falei para vocês para fazer a coleta, né? Aquele dispositivo ali em cima,
é o dispositivo a vácuo que eu falei. Então, depois que você fura o paciente, você vai só trocando os tubos, né, até você obter todas as amostras, olha que legalzinho, ó, que você quer. E aqui eu tenho a seringa normal com agulha 25x7, e aqui o scalp ou butterfly, ele parece uma borboletinha mesmo, por isso que a gente chama assim, que também facilita bastante. Eu confesso que eu usava mais o butterfly em crianças, eu achava mais fácil usar em crianças esse dispositivo. E agora eu quero a opinião de vocês. Qual desses dispositivos para vocês é melhor? Eu acredito que é a vácuo. Ele acha que é a vácuo, gente. Vocês concordam? Quem concorda? Fala, faz assim para mim. A vácuo. Ele é ótimo mesmo, viu, gente? É muito bom a coleta a vácuo. Nos ajuda bastante. Mas assim, se eu for fazer a coleta de um único tubo, eu prefiro a seringa e a agulha tradicional, tá? Porque o vácuo, ele realmente faz um vácuo, ele puxa mesmo. Então, se eu não vou fazer essa troca de tubos, não há necessidade. Mas se for fazer, não tem nem que discutir. O vácuo é muito melhor, tá? Outra coisa, para fazer a coleta a vácuo, a veia ela tem que ser boa. Ela tem que ser calibrosa. Não adianta eu tentar pegar uma veia fininha no vácuo, porque ela vai estourar e eu vou perder, vou ter que começar de novo, né? Esse é um diferencial, assim, seria ruim, né, para nós, né? Bom, quando a gente faz a coleta, nós podemos obter, né, sangue capilar. O que seria um exemplo de sangue capilar? Por exemplo, o teste de glicemia, aquele teste de glicemia que a gente faz com a tirinha, né? Esse teste é com sangue de capilar, tá? É aquele no dedinho. Quando a gente faz aquele teste do pezinho no bebê, também é um capilar, né? Eu não furei ali, não é um sangue venoso, eu não furei a veia. Quando eu faço também no lobo da orelha, também sangue capilar, tá? Isso, gente, é bom vocês caem em concurso isso, sabia? Que tipo, foi feita a coleta tal, que tipo de sangue eu obtive. Então, é bom vocês saberem isso. Bom, e aí eu tenho o sangue venoso, né? Que eu posso coletar até do dorso da mão e do pé também, em algumas situações, quando eu não encontro veia, né? Mas a veia, geralmente, de escolha, depois eu vou mostrar para vocês, é a veia mediana, tá? Cubital mediana. Quando eu não consigo coletar da cubital mediana, nem da basílica, que são as veias que estão próximas, aí eu posso coletar da mão. Porém, a mão, vocês concordam comigo que a mão é mais dolorida, né? Ela não concorda, ó. Da última vez que eu precisei coletar, na mão doeu bem menos. Que bom. O paciente sempre reclama da coleta na mão. Isso para mim, é novidade. Nós temos também coleta de sangue arterial, que não é o nosso foco hoje, porque a coleta arterial é uma coleta mais profunda, é uma coleta mais dolorosa. Geralmente, nós coletamos sangue arterial quando temos exames específicos de sangue arterial, como, por exemplo, uma gasometria arterial. Então, eu vou coletar uma gasometria arterial, aí não tem como, né? O paciente, infelizmente, ele vai ter que passar por aquilo, porque é doloroso, a gente sabe, né? A gente tem que tentar tranquilizar o paciente e deixar aquilo menos desconfortável possível, tá? Já fez? Olha lá, ó. Dói, não dói, Marcelo? É horrível, eu também já fiz. Bom. Então, por que, gente? Por que a escolha da punção venosa? Por que vocês acham que quando vocês vão ao laboratório para passar por uma coleta de sangue, sempre é o sangue venoso que é coletado, né? Quando não é pedido um exame desse arterial? Primeiro, gente, porque a veia ela é mais superficial. Então, é mais fácil, né, a coleta. O sangue arterial, ele é diferente do sangue venoso, né? O sangue arterial, ele é um sangue oxigenado,
Então, dependendo, vai alterar as minhas análises também. Esse é outro ponto. Então, sangue arterial e sangue venoso são sangues diferentes. Tá? Então, tem o agravante de ser mais profunda a artéria e os parâmetros serem diferentes também nas dosagens. Tá? Outra coisa, se acontecer um acidente durante a coleta, se eu estiver fazendo uma coleta e, de repente, eu transfixar a veia desse paciente, né? Vai causar um transtorno, porque vai formar um hematoma. Esse sangue pode vir hemolizado também na hora que eu coletar. Porém, se eu ocasionar um acidente em uma artéria, isso é muito pior. Né? O dano é muito maior, vai sangrar bastante, a perda de sangue é maior. E o transtorno, enfim, para ambos, tanto para quem fez, quanto para o paciente, é muito grande. Então, por isso, a escolha do sangue venoso, tá? Como eu falei, a posição do paciente, ela é muito importante, tá? Por conta da pressão hidrostática, tá? Que vai alterar várias coisas, vai alterar eletrólitos, né? O paciente, ele deitado e o paciente sentado, eu tenho parâmetros bioquímicos diferentes. Então, eu tenho que prestar muita atenção no que foi pedido de exame e não que eu não vá coletar. O paciente está deitado, eu não vou coletar porque vai alterar. Mas eu faço uma observação, tá? Naquele pedido. Coletei do paciente nessa posição, né? Por isso, por isso e por isso. O paciente estava acamado, o paciente não levanta, o paciente se sentiu mal, enfim. Tá? Mas tem que ter essa observação, por quê? Porque os exames podem dar diferentes resultados, tá? Pela posição. Local da punção. Como eu falei, né? Para nós, profissionais da saúde, isso aqui, ó, a gente tem que saber de cor salteado. Eu sabendo isso aqui, fica muito mais tranquilo, né? Que isso aqui já me norteia, tá? Qual que é a veia que geralmente a gente escolhe? A veia cubital mediana, que é essa aqui, ó. Tá dando para todo mundo ver? Tá? Quando eu não consigo, eu tento na acessória, né? A cefálica aqui, ó. Cefálica, ela vem até aqui, perto do punho aqui. Às vezes eu consigo achar ela aqui. A minha geralmente fica bem saltada nessa região, só que aqui eu acho dolorido também. Então eu prefiro que fure aqui em cima. Eu estava falando, nem sei se eu terminei. Minha mãe prefere que colete na mão, porque as veias dela são muito difíceis. Então, geralmente quando ela vai fazer uma coleta, ela é furada mais de uma vez no braço. E na mão não, na mão está mais evidente. Então ela prefere, ela fala, é menos desconforto, porque é uma picada, é uma dorzinha só, do que me furar 4 vezes para tentar pegar minha veia, né? Bom, então, essas são as principais que a gente coleta: basílica, cefálica, mediana, cefálica acessória. A gente pode pegar um pouco mais acima aqui também. Aí teremos que prestar atenção na posição do garrote, tá? Porque o garrote, ele tem que ter uma distância do local da punção, por conta da agregação plaquetária, enfim. E aí, os locais de punção nas mãos, tá? Aí eu tenho, ó, veia basílica, veia cefálica, que eu falei que continua, né, no punho aqui, a veia dorsal metacarpal, aqui que também é utilizada às vezes, esse arco venoso dorsal também, tá? E já tive que fazer coleta no dedo. Já aconteceu isso comigo aqui, ó. Mas é o que eu falei, geralmente criança, que eu não achava veia de jeito nenhum e no dedinho achei e foi ali, tá? Asepsia, como eu falei para vocês, o que a gente tem que prestar muito atenção com relação à asepsia, né? Depois que eu faço a asepsia do local, de forma alguma eu contamino esse local novamente. Passei o algodão numa direção, eu não vou voltar o algodão com a sujeira em cima de onde eu limpei. Então eu fiz esse movimento e eu acho que ainda não está bom. Eu jogo, eu pego outro algodão e faço o movimento novamente, tá? Agora voltar, nem pensar, né? Já vi muito isso. Pessoas esfregando assim, fazendo um zigue-zague no braço. Não pode, tá?
Garroteamento. Então, como eu falei, ele tem que ter uma certa distância do local da punção, tá? Geralmente são 10 centímetros acima do sítio, né, do local da punção. E eu tenho um limite máximo para esse braço ficar garroteado. O limite máximo que é preconizado, isso está em várias literaturas, vocês podem até pesquisar depois, é 1 minuto, tá? Mas máximo, desejável, o menos possível. O garrote é só para facilitar, para eu visualizar a veia e sentir a veia. Depois eu conseguir puncionar, eu solto o garrote para esse sangue fluir livremente. O que vocês acham que acontece quando eu deixo o braço do paciente garroteado enquanto eu estou fazendo a coleta? Hemólise. Além disso, vai alterar, se eu estiver fazendo algum exame relacionado a fatores de coagulação, vai alterar também. Por quê? Porque aquele braço garroteado, o que vai acontecer? Vai ficar tudo parado ali e vai alterar todos os meus exames, né? Fora que ainda eu posso causar um hematoma também por causa disso. Então, nem sempre o hematoma é por extravasamento da veia. Quando eu deixo muito tempo o braço garroteado, eu tive uma agregação plaquetária ali, também pode fazer um hematoma no paciente, né? Então, soltar o garrote imediatamente quando eu conseguir puncionar, tá? Sequência de tubos, gente, isso eu quero que vocês guardem bastante, porque isso é importante, tá? Quando eu tenho exames de coagulação, que são exames, por exemplo, tempo de tromboplastina, tá? Tempo de sangramento, todos os exames relacionados à coagulação. Eu uso um tubo que tem um tipo de anticoagulante lá dentro que chama citrato de sódio. E esse tubo, ele é da tampinha azul. Quando eu tenho esses tipos de exame, esse exame ele tem que ser o primeiro, esse tubo tem que ser o primeiro a ser enchido. Aí depois eu passo para os outros, tá? Não tenho de coagulação, eu tenho os outros. Eu tenho hemograma, eu tenho o exame na bioquímica para fazer, né, glicemia, eu tenho ureia, creatinina, essas coisas para dosar. Então, por onde eu começo? O tubo de soro, que é o sem anticoagulante. Por quê? Porque não corro o risco de contaminar os outros. Porque quando eu vou passar o sangue no tubo, por exemplo, com EDTA, e depois eu passo essa seringa, né, com sangue para o tubo sem anticoagulante, eu posso estar levando o sangue com anticoagulante para um tubo onde eu não queria que tivesse anticoagulante. Deu para entender? E eu posso alterar a análise, tá? Então, a sequência correta é essa. Citrato de sódio, soro, né? Com ou sem ativador, porque a gente tem tubo que tem ativador de coágulo. Então, ele coagula mais rápido, e aí eu consigo centrifugar e fazer mais rápido essa análise, tá? O tubo de tampa vermelha, geralmente, ele tem ativador de coágulo. Geralmente, o de tampinha amarela, ele não tem nada dentro, tá? Heparina também é um outro anticoagulante que é utilizado em algumas análises, tá? Aí o EDTA que eu falei para vocês, que é usado mais na hematologia, tá? A heparina eu uso também em algumas análises bioquímicas, não todas, tá? E o fluoreto, e EDTA, que é aquele cinzinha, ele é utilizado principalmente para testes que envolvem glicose, tá? Então, às vezes tem médico que liga no laboratório, né, no posto de coleta e fala assim, olha, eu quero que colete um fluoreto para mim. Quando ele pede isso, provavelmente ele está querendo dosar a glicemia e é o tubo cinza, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, é o que eu falo, tem gente que faz a graduação e sai sem saber essas coisas, sabe? Isso é muito básico, né? E aí você chega e fica meio perdido. Já aconteceu comigo na época da faculdade, da gente se perder com vidraria. Você acha que com tubo a gente não se perderia, entendeu? Então, eu acho que é um privilégio vocês estarem vendo isso tão precocemente, né? Para quem está começando, né? Tem uns que não estão começando agora, já estão na área, mas enfim, eu acho que é um privilégio e
peço que vocês, depois desse curso, que vocês, se quiserem o material até envio para vocês, mas tentem memorizar isso para não deixar no esquecimento, tá? Para vocês aplicarem realmente no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, homogeneização. Isso é muito importante. Peraí. Geralmente, por exemplo, os laboratórios que eu trabalhei, a gente padronizava isso. Então, coloquei sangue no tubo com EDTA, que é aquele roxinho, né? Quantas vezes? 8. Todo mundo homogeneizava 8 vezes. Qual que é o movimento correto? É chacoalhando? É fazendo assim? Não. Né? Delicadamente, né? A gente faz isso, né? A gente faz esse movimento 8 vezes. Para quê? Porque os tubos, geralmente, eles têm uma marcação falando até onde você tem que colocar sangue. Né? Por exemplo, eu tenho tubos que eu preciso colocar 4 ml de sangue. E eu tenho tubos infantis, onde eu tenho que colocar apenas 2 ml de sangue. É o suficiente, né? Porque de criança comer é mais difícil, então é menos sangue nesse tubo. E a quantidade de anticoagulante na parede desse tubo, ela é específica para aquela quantidade de sangue que eles estão pedindo para que coloque. Tá? Então tem que ser correto. Eu não posso colocar um pouquinho assim de sangue num tubo que é para 4 ml, porque eu vou ter mais anticoagulante lá dentro e isso vai alterar minhas análises. E esse movimento que eu faço, ali fala a maioria de 5 a 8 vezes, né, de 8 a 10 vezes, com o EDTA, 8 a 10 vezes. A gente padronizava em 8, ele vai proporcionar essa mistura do anticoagulante, né, com a amostra. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção na relação anticoagulante-amostra. Tá bom? Tem que estar certinho a quantidade, tá, gente? Aí eu não consegui. Eu puxei e veio 2 ml. Não tem problema que é adulto. Eu vou lá e pego um tubo infantil, porque eu sei que ali dentro tem anticoagulante suficiente para 2 ml. Então, a gente tem que pensar na hora, tá? Não é fazer as coisas no automático, simplesmente. Então, quais os erros mais comuns na coleta de sangue que vocês acham? Frente a todas essas coisas que nós falamos agora, né? Não desprezar a primeira gota quando é aquela punção que eu falei, digital, tá? Toda vez que eu vou fazer uma coleta desse nível, assim, por exemplo, uma glicemia, seria bom se desprezássemos a primeira gota, tá? Que é bem no local da punção ali, onde tem células de coagulação envolvidas e tal, e pode alterar meu exame. Demorar garroteamento durante a coleta, eu falei isso para vocês, né? Do tempo de garroteamento, que vai causar hemólise, pode causar hematomas, enfim. Só para reforçar o que nós já falamos, tá? Não atingir a veia logo a primeira picada. Às vezes, quando estamos começando a trabalhar com coleta, a gente fica com aquele receio de furar o paciente e com esse medo da gente machucar, às vezes você fura muito superficialmente. Quando você fura muito superficialmente, aquele bicel, aquele furinho da agulha, ele fica superficial e entra ar ali. Na hora que você puxa, só vem bolha, não vem nada. Você fala, nossa, não está vindo, não está vindo. Dá aquele desespero. E vai ter que furar o paciente de novo, tá? Se você não tiver um traquejo, né? Na hora de colocar um pouquinho mais essa agulha, tá? Prestar atenção, porque às vezes também essa agulha, ela colaba, ela como se grudasse na veia, nas paredes do vaso. Você dá uma puxadinha para o lado, com delicadeza, você consegue fazer esse sangue vir, tá? Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter na hora da coleta, tá? Usar agulhas de calibre muito fino ou muito grosso. Eu falei ali da agulha 25x7, que é aquela mais comum que a gente utiliza, mas a gente tem, por exemplo, a 13x4, a gente tem outros tamanhos menores, né? E a agulha, quanto menor ela imagina o sangue passando por ela. Eu posso ter hemólise também, eu posso ter quebra dessas hemácias na hora que passa ali. Então, quer dizer, às vezes eu quis usar uma agulha fininha, achando que eu ia fazer um bem para o paciente, e eu não estou fazendo bem algum. Porque aí hemolisou o sangue, eu tive que desprezar esse sangue na hora de analisar e chamar o paciente de volta para fazer a coleta.
que é muito chato ter que ligar e falar, olha, não deu certo a sua análise, o senhor poderia voltar aqui? Ninguém gosta, gente. Ninguém quer voltar no laboratório. Infelizmente, eles não gostam de nos ver, né? Porque não é uma coisa legal, né? Ficar tomando picada. Aspirar o sangue violentamente. Eu puxo o êmbolo com força. Também vou fazer uma hemólise. Também posso perder essa amostra, né? Infelizmente, vou ter que chamar o paciente de novo, né? Da mesma forma, eu verter esse sangue no tubo violentamente também. Qual que é o correto? Eu colocar pela parede do tubo, vagarosamente, né? Para que não haja a quebra dessas hemácias, tá? Daí, eu concordo, né? Com o nosso colega, com os nossos colegas ali, a coleta a vácuo é muito mais fácil, porque eu não tenho esse problema, eu não vou ter que passar o sangue, não sou eu que vou passar, o sangue já vai jorrar dentro do tubo, né? Muito mais fácil. Ainda, né? Agitar violentamente o sangue após misturá-lo ao anticoagulante, né? Demora em transferir o sangue para o tubo, aquilo que eu falei para vocês da coleta com o scalp, eu deixo a seringa lá e vou continuar minha coleta e esqueço. Aí, na hora que eu acabo, ao invés de eu passar primeiro aquela lá que eu tinha coletado primeiro para o tubo, eu pego aquela ali e começo a passar. Aquela outra já coagulou, eu já perdi, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Puncionar veias onde esteja ligado soro ou qualquer outro medicamento. Isso mais para pacientes internados, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado. Claro que seria muito mais fácil se nós pudéssemos coletar do acesso, onde já está puncionado ali, né? Já está com acesso, está lá tem o acesso, aquele duplo, e tem uma via facinho ali, é só você tirar a tampinha e coletar. Gente, não façam isso, né? Porque talvez você nem saiba o que está correndo ali naquela veia, e você vai perder, vai ter que fazer de novo o exame, vai ter que furar o paciente. Então, geralmente, tem um acesso nesse braço, está correndo uma medicação, um soro, que seja nesse braço, funciona o outro, tá? Bom, e eu falei para vocês muito, né, de hemólise, né? Falei muito sobre hemólise. Então, aqui eu coloquei essa fotografia para vocês verem os graus de hemólise, né? Então, aqui, ó, tem um pouquinho de hemólise aqui, mas é um grau até que aceitável, tá? A gente consegue fazer algumas análises sem interferência. Agora, a partir daqui, já fica inviável para mim. É onde eu tenho que ligar para o paciente voltar para eu fazer a análise novamente, furar o paciente de novo. E às vezes foi por um erro. Pode acontecer isso aqui por conta de alguma doença do paciente? Pode. Mas geralmente não é, gente. Geralmente é erro operacional. Então, a gente tem que estar muito bem treinado para não fazer esse tipo de coisa, tá? E falei da pizza de mussarela, ou da costela, né? A pizza de mussarela ela é campeã. E aí você come e acha, não vai dar nada, eu vou coletar o sangue só amanhã cedo, né, não vai acontecer nada. E aí a gente centrifuga a amostra, mesmo centrifugando, e ela fica assim, gente, leitosa, tá vendo? Fica, isso aqui totalmente inviável, a gente não consegue fazer análise bioquímica com sangue assim, no caso um plasma, né, desse jeito. Então isso nós chamamos de lipemia, né, que é o excesso de gordura, tá? Lipemia. Então, são dois vilões para nós aí, a hemólise e a lipemia, tá? A lipemia não seria um erro técnico, seria talvez um erro na anamnese, porque eu não perguntei, eu não questionei sobre o jejum desse paciente. Agora, se eu questionei, eu fiz essa observação. Então, não vai haver problema se eu tiver que chamar o paciente novamente, né? Se eu orientei ele antes sobre o jejum, eu estou tranquila, né? Então, ele vai vir, ele não vai achar nem ruim, ele vai saber que foi um erro dele e tal. Mas, quando a gente que errou, é horrível, né? É muito ruim. Bom, então, quando a gente vai fazer a punção, o que a gente tem que evitar? Locais com cicatrizes, queimaduras, áreas que já possuem algum hematoma por algum motivo, um acidente, né? Então, eu evito. Áreas com terapia ou hidratação, a gente já falou a respeito, né? Fístulas,
Todo mundo sabe o que é fístula? Fístula, gente, geralmente paciente renal, tá? Que faz hemodiálise, né? Eles possuem umas fístulas, para não ficar funcionando direto, eles utilizam essas fístulas para fazer esse tratamento, tá? Então, eu evito esse braço, tá? Coleto do outro. Veias que já sofreram alguma trombose, algum problema também, evito. Pacientes que tiveram CA de mama, que fizeram mastectomia, né, retiraram a mama, eu não coleto do lado onde foi feita a mastectomia, coleto do outro, tá? Porque teve toda uma retirada ali da região onde tem linfonodo, e isso vai alterar meus exames também, tá? Bom, o tubo, então, tem que ser colocado em estantes próprias, ele tem que estar de pezinho, né? Tem que estar, quando eu vou transportar esses tubos para algum lugar, tem que estar em maleta rígida, com gelinho, né, para não alterar a temperatura dessa amostra. E todo o material deve ser enviado imediatamente para o laboratório, tá? Depois disso, a gente vai fazer a emissão do laudo, né, e vai encaminhar o médico para ele tomar a melhor conduta para aquele paciente. Bom, então, só voltando lá no início, para vocês relembrarem da importância da fase pré-analítica, né, para que a gente tenha resultados de qualidade, resultados fidedignos, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Agora eu convido vocês, então, para estarem lá com a professora Paula. Acompanhem. Ó, a carinha dele. Acompanhe o nosso aluno, ele é aluno já da biomedicina. Podem acompanhar que ele vai levar vocês lá, que é o nosso monitor. Sejam bem-vindos. A gente fala, né, mini curso, aí passa tão rápido que a gente fala assim, ai meu Deus. Pessoal, esse materialzinho que vocês receberam é uma folhinha explicando um pouquinho sobre o microscópio, que é a pegada nossa aqui do laboratório, né? Então, esse aqui é um dos laboratórios que nós temos aqui na FAIP, e a gente usa esse laboratório para várias disciplinas. A gente usa para disciplinas do primeiro termo, do segundo termo. Então, toda disciplina que precisa de microscópio é para cá que a gente vem, tá? Temos também aqui outros equipamentos, não sei se vocês olham, né? A gente tem autoclave, a gente tem, acho que é um freezer aqui, estufa, fluxo laminar, outra estufa, temos vidraria, porque às vezes, tendo disponibilidade, a gente realiza outras práticas aqui também, tá bom? Pessoal, dentro desse mini curso, quando a gente pensou nesse mini curso, nós falamos assim, vamos fazer uma coisa bem bacana ligada assim à biomedicina, né? E aí a Priscila sugeriu a parte de coleta. Muito bacana. Aí eu falei, então, né? Mas é laboratório, biomédico é tanto laboratório, né? Farmacêutico também, o enfermeiro também. Mas vamos então levá-los para ver, porque uma coisa que eu sinto assim nessas minhas lidas de professor é que às vezes as pessoas saem do ensino médio, gente, e nunca viram uma célula na vida, não é? Então eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quem aqui nunca olhou no microscópio na escola? Levanta a mão para eu ver. Nunca, nunca? Então hoje vocês vão olhar, vocês vão ver, tá bom? Pelo menos assim, dá uma apresentada para vocês. Dá para sair sabendo tudo? Não, né, gente? Quem é que sai, né? Aí nós pensamos assim, esqueci. E nós vamos então contar com a ajuda do João Paulo e da Andréia, que são os nossos alunos da biomedicina, que estão já no 5º termo. O próximo semestre eles já vão para estágio e eles estão aí na conquista deles também do diploma, né, de serem bacharéis. Então a gente tem a turma deles de 5º termo, temos a turma de 3º termo, uma turma por ano. E temos a turma agora, né, que vocês inclusive podem ingressar de 1º termo. A faculdade abriu, para quem quiser vir conhecer as nossas aulas, abriu para vir sem compromisso, vir assistir aula essa semana que vem, sem compromisso, sem pagar nada, para conhecer mesmo como é que é o sistema, ver que os professores dão aula. Inclusive assim, aqui
a gente cumpre horário, a gente, assim, o professor cumpre horário, o aluno cumpre horário, né? A gente tem uma coisa assim de fazer a coisa do jeito que é certo, não é meio, mais ou menos, não, é fazer o combinado, o certo, tá bom? Voltando para o microscópio, né? Não, mais uma coisa que eu esqueci de falar lá, na hora que eu me apresentei todo mundo. Nós vamos ter o sorteio de um brinde para vocês. Vocês sabem disso? A Priscila falou lá? Não. Então, eu que devia ter falado na apresentação, gente. Então o brinde consta um óculos de proteção laboratorial, protetor auricular, tipo aqueles de piscina, mas é próprio para laboratório, e um jaleco. Só que o jaleco não é o jaleco, é um vale para você ir numa loja que fica lá perto da igreja São Bento, e você pode fazer o seu jaleco lá personalizado, com o curso que você escolher e com o seu nome. Tá? O meu tem, não é daqui, já é bem antigo, né? Mas assim, personalizadinho. Eu não pus curso porque eu dou aula em vários cursos, e esse jaleco aqui já é de outros. Enfim, agora, falando um pouquinho, né? A gente pensando nesse curso de coleta, boas práticas em coleta e em microscopia, aí restou o seguinte: vamos mostrar o que para eles ao microscópio? Sangue. Então a gente vai mostrar células do sangue. Quando a gente pega um sangue numa amostra, ou quando alguém faz a nossa amostra, a nossa coleta, a coleta do nosso sangue, a gente vê lá uns frasquinhos, né? E aquele tantão assim daquela substância viscosa, meio grossinha, né? Que é o sangue, todo mundo já entrou em contato com o seu próprio, de alguém e assim por diante. Se a gente parar para pensar nisso aqui, fizermos uma técnica, né, de espalhamento do sangue sobre uma superfície de vidro, sobre uma lâmina, nós vamos então realizar aqui, a gente põe uma gotinha e com o auxílio de uma outra lâmina, a gente arrasta isso aqui, a gente faz um esfregaço. Fazendo o esfregaço, a gente espalha, é como se estivesse fazendo um esfregaço aqui, ó. A gente espalha as células. Às vezes a gente não espalha tanto quanto a gente gostaria, fica uma por cima da outra, mas essa é a ideia, chama-se esfregaço. E aí, se vocês olharem até nessas lamininhas que tem aí, nós temos várias aqui na frente, vocês vão ver que tem uma mancha escura aqui. Isso não é mais a cor do sangue, gente. O sangue aqui já até tinha secado. Isso aqui é o corante. Porque o microscópio trabalha, precisa ter corante para a gente conseguir visualizar bem as estruturas. Então, quando a gente for olhar rapidinho, o que nós vamos ver? O nosso sangue, se a gente fizer um zoião assim, ó, tá bom? Se a gente fizer um zoião, tá bom assim para vocês? Narizinho. Se a gente for olhar o nosso sangue de verdade, a gente vai encontrar líquido, água, né? A gente vai encontrar, não vai enxergar, mas a gente sabe que tem um monte de proteínas. A gente pode ter eventualmente bactérias, vírus, mas esse aqui nosso está tudo bacana, porque já está fixado. E, gente, nós temos as células presentes no sangue. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Então nós temos uma célula muito bacana que transporta oxigênio, que é a hemácia. A minha mãe fala glóbulo vermelho. Quando você vai subindo, né, na escola, técnica, faculdade, você começa a deixar glóbulos vermelhos para trás e começa a aprender a palavra correta dos livros, né, que são hemácias. Pessoal, todo mundo aqui, eu sei, tem piscina em casa, né? Tanto de plástico, por favor. Já vou fazer uma outra pergunta fácil de responder. Todo mundo aqui é do tempo da bala soft? Engasgou horrores, eu também sou, é nóis. Ou a piscina ou a bala soft, eu vou precisar que vocês usem esse recurso. Quando você tem aquela piscinona gostosa, aquela chácara, né? Sabe
aquilo que eu sei que todo nós temos aqui, né? Não tem aquelas boias deliciosas que dá briga para ver quem senta? Ela não é gordinha em volta, é um pouco menor que isso eu acho, mas gordinha em volta, e no fundo tem um abaixadinho, que é onde a gente senta, na verdade a gente dá aquela... Isso aí, para quem não é do tempo da bala soft, é o formatinho da bala soft, que por ser gordinha a gente engasgava muito, né? Molecada engasgava, acho que depois até mudaram o formato. Mas porque eu não sou pro de vocês, né? Mas Paula, por que você está falando da bala soft da piscina? Porque vocês nunca mais vão esquecer qual é o formato de uma hemácia. As hemácias, elas têm esse formatinho de bala soft. A cor que eu mais gosto nessa vida de meu Deus é azul, tá? Então, se eu fosse ter uma piscina e uma boia dessa, eu ia ter assim, ó, uma boia assim, gordinha do lado e gordinha desse lado, e mais fininha aqui. Pode ser, salsicha eu não tinha pensado ainda. Aí o que acontece? Às vezes quando a gente faz aquele esfregação aqui, opa, oi, conheço vocês, tudo bom? A gente encontra a célula assim, nessa posição, ou de perfil, tá bom? Quando a gente encontra a célula assim, vocês vão ver que ela tem uma região do centro dela bem clara, bem branca. Por quê? Porque a bala soft, a boia da piscina ou a salsichinha, ela tem uma característica aqui morfológica muito bacaninha. O microscópio, ele trabalha com luz. Pode ver que está aceso de vocês. Então aqui embaixo a gente tem uma fonte de luz, tá? Fonte de luz. Essa luz vai ser emitida, vai atravessar a lâmina de vidro e vai passar a atravessar o objeto que a gente quer estudar. Vamos ver se eu consigo representar certinho para vocês. A luz que passa nessa parte aqui e nessa parte aqui da hemácia é menos luz do que a luz que passa aqui. Faz sentido? Então, na parte mais fina, na parte central dela, ela é côncava, que a gente fala, um nome esquisito, né? Côncava, aquele lugar que põe na piscina. Mas é onde a gente se senta aqui, ó. Tá bom? E aí o que acontece? Deixa eu tirar, porque senão vão achar que está dentro da célula, né? Aí o que vai acontecer? A luz sendo transmitida mais aqui do que aqui, vai dar a impressão que essa região é mais clara. Mas na verdade não é mais clara nem mais escura, ela é mais fina. Se é mais fina, passa mais luz. Se passa mais luz, fica mais claro ao nosso. Por isso que vocês vão enxergar. As células, as hemácias, são fáceis de ver, elas vão ser meio rosa ou roxo em volta e clarinha no centro. Ah, professora, todas? Não, filho, de vez em quando, o esfregaço que a gente fez, de vez em quando esse esfregaço, às vezes ele pega uma célula em outro formato que não deixa você ver dessa forma, né? Você pode até ver meio achatadinha, não tem problema. De vez em quando a gente encontra no meio do material uns pedacinhos de células que são chamados plaquetas, responsáveis pela coagulação do nosso sangue. E eu esqueci de dizer, porque estava aqui derrapando, que hemácia faz transporte de oxigênio no nosso corpo. Então a hemácia é uma estrutura de muita importância, né? Ela pega o oxigênio fresquinho da Silva Saulo no nosso pulmão e vai então transportar até o dedão do pé, o bulbo capilar, o sistema nervoso e assim por diante. Bom, essas plaquetinhas, gente, elas são muito pequenininhas. Então tem um ou outro lugar que a gente às vezes vê. Pessoas que têm problema em plaquetas ou no metabolismo dessas estruturas têm problemas de coagulação sanguínea.
Tá ok? Já ouviram falar de uma doença chamada hemofilia? Então, é uma doença assim que é de transmissão genética, né? E a pessoa tem problemas na formação de coágulos sanguíneos, né? De cicatrização. É claro que a gente não quer que o nosso sangue coagule lá nas veias, mas se a gente faz um corte, a gente precisa que ele coagule. Sim ou não? A coagulação você tem que imaginar como se fosse uma teia de aranha. Passa um fio, passa outro fio, passa outro fio, passa outro fio, até que ela fica uma trama bem fechadinha para evitar a perda do sangue. Então, em determinadas situações, nós precisamos de coagulação. Quem tem formação quando corta profundo e forma queloide, tem problema de coagulação? Não, tem problema de cicatrização. Como que é o seu nome, minha flor? Catrine. A Catrine perguntou quem corta profundo e acaba desenvolvendo aquela cicatriz geralmente elevada, escura, que a gente chama de queloide. Tem problema de coagulação? Foi a pergunta dela. Eu falei, não. A pessoa, nesse caso, tem problema, tem características de cicatrização que fazem com que naquela região haja uma produção maior de colágeno, por isso que fica elevado, tá? Oi, amor. Dá pra gente associar que a pessoa faz cirurgia e acontece de ter uma coagulação e ter o TEP? Ou não tem nada a ver? Acontece de ter uma coagulação A pessoa que faz cirurgia e acontece de ter um TEP. O que é TEP? Uma trombo. Embolia pulmonar. Não. Que ele sobe. Então, porque na verdade quando a gente faz cirurgia, dependendo da indicação, você vai tomar antitrombolíticos antes. Assim, eu tenho uma amiga que inclusive é médica, toda vez que ela viaja, ela toma aquela de injeção, que é um antitrombolítico, porque ela tem tendência à formação. Então, existem situações patológicas que formam trombos e são perigosas, inclusive para embolia pulmonar. Agora, na normalidade, em situação normal, se a gente faz um corte, tipo eu assim, sangrou, não sei o que, a gente quer ter a coagulação. A gente não quer ter um coágulo sanguíneo na circulação, mas a gente precisa fechar feridas, cicatrização. Então, a coagulação do sangue, a ação das plaquetas é importante para a cicatrização de cortes, de feridas. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, aí a gente tem então os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? O nome correto. As plaquetas, que são pedacinhos, né? Fragmentos de célula. E tudo isso aqui é o que minha mãe lá em casa gosta de chamar de glóbulos brancos. Mas que nós, a partir do mini curso Boas Práticas em Coleta e Microscopia, chamaremos agora de tanã, leucócitos, tá? Gente, quando a gente era criança, eles chamavam de soldadinho, entendeu? Então assim, quando a gente for dar aula, se vocês um dia forem dar aula para criancinha, você fala soldadinho. Quando você está aqui na faculdade, você fala leucócitos, certo? Deixa eu tirar uma dúvida. Fala, Catrina. Quando a gente, por exemplo, quem é diabético, que corta, machuca e tal, aí a diabetes prejudica então as plaquetas, o coágulo, é isso? Não, a diabetes ela tem vários comprometimentos circulatórios. O que acontece em linhas gerais no diabetes? Ela até vai apresentar um problema de cicatrização, mas não porque ela tem uma deficiência direta de plaqueta, mas porque ela tem uma deficiência de circulação, principalmente nas extremidades. Já ouviram falar de pé diabético? Que é uma coisa, né? Que é um horror. Tem pessoas que perdem o pé. Não por aí, né, gente? Tô andando, perdi meu pé. É que eu sou diabética e eu cortei meu pé. Então, mas é porque as extremidades têm uma circulação pior, tá? O que o diabético precisa fazer? Você é nova. Controlar bem a sua taxa glicêmica desde agora. Para quê? Para que você não tenha essa síndrome circulatória típica do diabetes. Tá bom? Mas não é que você tem problema de plaqueta. Até um diabético pode ter também, porque você sabe, né? Que às vezes a gente está com X nas costas, né? A gente pode ter as duas coisas, mas o diabetes não é problema de plaqueta, mas você pode ter problema circulatório que te leva a uma má cicatrização.
Nossa, vamos marcar logo um churrasco para bater papo dessas outras coisas. Hã? Faz o quê? Mal de enfermeira, eu acho ótimo, gente. Pessoal, daqui para cá, então, nesse esfregaço que a gente fez, as células de defesa, né? Então eu coloquei aqui, ó, leucócitos, que são as defesas do organismo, né? Nós temos, gente, vários tipos de barreiras no nosso corpo, não somente célula. Desde os pelinhos do nariz, o muco daqui que a gente junta, são barreiras físicas e químicas que nós produzimos no nosso corpo. Mas nós temos, entrando na nossa circulação sanguínea, no nosso corpo, chegando lá, se chegar nos tecidos, nós encontramos diversos soldadinhos, se vocês preferirem, meus fofinhos pequenos, os leucócitos. Nós temos vários tipos, que aqui eu só pus as formas para poder ilustrar para vocês. O que o biomédico faz? O biomédico, ou um farmacêutico, quem trabalha em análises clínicas, um biomédico, por exemplo, muitas vezes quando a gente faz hemograma, o médico pede hemograma completo. Vai sair lá, série vermelha, plaquetas, contagem de leucócitos. E baseado no número de cada um deles, no número quer dizer na quantidade, o médico vai ler aquele laudo feito por um profissional competente e vai conseguir imaginar ou relacionar com o estado clínico do paciente. Então a gente tem linfócito, monócito. Quem senta, pega e vai para a bancada para diferenciar, vai observar principalmente a diferença dessa estrutura que eu fiz em azul, que nós chamamos de núcleo da célula. Então os núcleos têm formas variadas, a cor dessa parte interna da célula também é variado entre elas. E isso significa o quê? A pessoa que está trabalhando consegue olhar e usar, deixa eu tirar aqui um pouquinho, e usar instrumentos como esses para ir marcando qual célula ela está contando. Isso aqui é contador de célula, tá ok? Eu também acho. Meus anjos, qual é o nosso objetivo aqui? Teoria do sangue? Não, vamos passar. Pelo menos quem nunca viu, vamos olhar algumas células do sangue. A gente está aqui para ajudar, né? Joyce, acertei! Gente, eu dou aula para ser humana há 2 anos e eu sempre chamava de Jaqueline. E hoje eu acertei, olha, fica a pressão. E o teu eu esqueci. E a Júlia. Aí eles ajudam a gente a olhar. Tem algumas que a gente vê melhor ou pior, mas isso faz parte da prática mesmo. Tá? Porque assim, livro, atlas é uma perfeição. Senta na bancada e vai ver o que está acontecendo, é outra coisa. Joinha? Bora? Vamos aí então.